Em janeiro de 1914, o arquiduque da Áustria-Hungria concordou em inspecionar os exercícios de verão dos corpos do exército na Bósnia. Enquanto passeava pela cidade em carro aberto, o arquiduque sobreviveu a uma primeira tentativa de assassinato, por volta de 10h30 da manhã, e continuou seu itinerário. Cerca de 30 minutos depois, foi baleado a queima-roupa e morreu. A polícia capturou o assassino, um bósnio de 19 anos chamado Gravilo Principi, na cena do crime e no mesmo dia prendeu seus conspiradores. Assim, a Mão Negra, como ficou conhecido o grupo terrorista, conseguiu eliminar seu principal alvo. O assassinato em Sarajevo foi considerado o último elo em uma longa corrente. Não foi o ato de um indivíduo fanático, foi a declaração de guerra da Sérvia contra a Áustria-Hungria. Mas, nem de longe, a Primeira Guerra Mundial começou por acidente. A Áustria-Hungria se expôs ao risco de uma guerra mundial para obter a guerra local que o Império queria, e a Alemanha tirou partido da guerra local de seu aliado para obter a guerra geral que ela mesma queria. Os ministros alemães exigiram que a Áustria-Hungria agisse e recomendaram que, pelo menos em um primeiro momento, seu acordo se mantivesse em segredo. Depois, o ministro do Império Austro-Húngaro foi mandado de volta para casa com uma garantia de apoio, o que permitiu que usassem o assassinato de Francisco Ferdinando como justificativa para um acerto de contas com a Sérvia. Na tarde do dia 28 de julho, pouco depois da declaração de guerra, a artilharia austro-húngara começou a bombardear Belgrado do outro lado dos rios Danúbio e Sava. No mesmo dia, sem consultar seus ministros ou generais, Guilherme II pediu à Áustria-Hungria que só parasse em Belgrado, cruzando o Danúbio e ocupando a capital sérvia. No dia 1º de agosto, sem obter resposta ao ultimato feito a São Petersburgo, a Alemanha ordenou mobilização geral e declarou guerra à Rússia. A França respondeu ao ultimato alemão com uma mobilização geral de suas tropas. Nos primeiros dias de agosto de 1914, poucos alemães viam algum problema em relação ao plano alemão de que, para se defender contra a Rússia, a Alemanha tinha de atacar primeiro a França e ainda por cima violar a Bélgica. Todos os beligerantes mobilizaram um número de soldados sem precedentes e os organizaram a velocidades inauditas. E mesmo assim demorariam boa parte do mês de agosto para que as primeiras unidades de combatentes estivessem plenamente preparadas. Para se ter uma ideia, a Alemanha transportou quase 4 milhões de homens e 600 mil cavalos em 11 mil trens de 54 vagões cada. No auge da mobilização alemã, as pontes do Reno viam passar 560 trens por dia. 37 dias depois do assassinato de Francisco Ferdinando, as primeiras tropas alemãs cruzaram a fronteira da Bélgica e da França. 320 mil homens do primeiro exército entraram na refrega via um gargalo de apenas 10 quilômetros de largura, entre a cidade de Liege e a fronteira holandesa, de modo a não violar a neutralidade dos Países Baixos. À sua esquerda imediata, os 260 mil homens do segundo exército se posicionaram para entrar em combate em outra passagem estreita, da mesma largura, incluindo a cidade de Liege. Os alemães não previram a obstinada resistência dos 70 mil soldados belgas, protegendo a cidade e seu cinturão com poderosas fortificações. Uma testemunha ocular na cidade de Dinant comentou que um vilarejo ao lado de um vulcão não podia ter sido aniquilado de maneira mais completa e terrível. Os franceses cometeram grandes erros no início da guerra com a Alemanha, subestimando o tamanho efetivo dos exércitos invasores. Outro equívoco grave foi em relação aos pontos de entrada das forças invasoras. Assim que surgiram das densas florestas do sul da Bélgica, de pronto os alemães obrigaram as tropas francesas a recuar para Verdun e Sedan, impingindo-lhes tremendas baixas. A Força Expedicionária Britânica enfrentou o exército alemão na Batalha de Mons. Ao perceber que estava diante de uma força alemã 2 vezes maior que a sua, o general recuou, não antes que sofresse 1.600 baixas. Nas batalhas de Lorena, Ardena e Charleroi, os exércitos franceses sofreram um total de 260 mil baixas. 27 mil morreram em um único dia.
Os alemães também sofreram perdas significativas nas batalhas das fronteiras, ainda que cerca de 50 mil a menos em comparação aos franceses. Durante a retirada aliada, o primeiro exército alemão derrotou a força expedicionária britânica pela segunda vez em Le Cateau, com 8 mil baixas. Depois de Le Cateau, o alemão Kluck supôs que tinha tirado de vez a Inglaterra da guerra, e com razão. Profundamente abalado por suas derrotas iniciais, o general French queria tirar suas tropas de ação, mas foi impedido de fazê-lo pela intervenção pessoal do secretário de guerra, Lord Kitchener, que viajou da Grã-Bretanha para acalmar os nervos do comandante. Em 5 de setembro, a maior parte dos exércitos alemães estava a pelo menos 130 km de distância de terminais ferroviários, e sua cadeia de suprimentos agora dependia de carroças puxadas a cavalo, porque mais da metade dos 4 mil caminhões do exército tinha quebrado. Mal-sucedidas manobras deram início à chamada Corrida para o Mar, uma série de batalhas de choque, batalhas acidentais resultantes de encontros inesperados, das quais a mais notável foi a primeira Batalha de Artois, em que aliados e alemães tentaram repetidamente contornar o flanco exposto de seu oponente, fracassando e se entrincheirando, e no processo estendendo a frente contínua para mais perto do Canal da Mancha. As tropas coloniais ajudaram a guarnecer de homens da frente contínua criada pela corrida para o mar, incluindo um corpo indiano e da África Ocidental nos exércitos franceses. Foch foi nomeado comandante e oficial de ligação com belgas e britânicos. Mais tarde, assumiria o papel de comandante supremo dos aliados. A primeira batalha de Ypres, a última ação do ano na frente ocidental, respondeu por 2/3 das baixas britânicas de 1914. Daí por diante, os 3 principais beligerantes passaram a ter condições de oferecer a seus feridos melhores condições de assistência médica do que qualquer outro exército anterior. Mas, no mesmo passo, a gravidade dos ferimentos era maior, de modo que a taxa de sobrevivência não era melhor do que entre os feridos nas guerras napoleônicas. Se as ações das tropas alemãs foram motivadas pelo receio de fictícios franco-atiradores, na Sérvia houve inúmeros casos em que sérvios armados e sem farda atiravam nos invasores. Já em 17 de agosto, o general Lothar von Rothstein queixou-se de que não podia mais enviar patrulhas de reconhecimento porque acabavam todas sendo mortas pelos moradores das zonas rurais. Os austro-húngaros reagiram fuzilando centenas de pessoas e incendiando incontáveis casas na zona rural. A Alemanha tinha mobilização mais eficiente, mas a vantagem alemã no quesito comando e controle entrou em colapso assim que teve início a guerra em larga escala na frente ocidental, e os exércitos de Moltke deixaram de avançar. Depois de seu fracasso no Marne, a superioridade do exército alemão em artilharia e metralhadoras lhe permitiu estabelecer e manter uma frente contínua em pleno território inimigo. O destino da França e o da causa aliada contra as potências centrais ficaram cada vez mais subordinados ao tamanho e à qualidade da contribuição que a Grã-Bretanha faria na frente ocidental, e a capacidade da Entente de importar equipamentos bélicos dos neutros Estados Unidos, um fornecedor indisponível para a Alemanha em função do bloqueio no Mar do Norte. Na primavera de 1915, esse comércio tinha assumido uma importância tão grande que a Alemanha recorreria à guerra submarina indiscriminada em uma tentativa de estancar o fluxo de munições e outros suprimentos norte-americanos para a Grã-Bretanha e a França. O soldado raso Grant Williams descreve o início da trégua informal no setor da frente belga na noite de 24 de dezembro de 1914. De repente, luzes começaram a aparecer ao longo da balaustrada alemã, e estava claro que eram árvores de Natal improvisadas, adornadas com velas acesas, que ardiam constantes no ar silencioso e gélido. Outras sentinelas tinham, é claro, visto a mesma coisa,
e rapidamente acordaram as que estavam de guarda adormecidas nos abrigos. Então nossos oponentes começaram a cantar Noite Feliz. Eles terminaram sua cantiga e nós achamos que devíamos responder de alguma maneira. Por isso cantamos The First Noel. E assim que terminamos, todos eles começaram a aplaudir. E então eles iniciaram outra de suas favoritas. E assim foi. Primeiro, os alemães cantavam um de seus hinos de Natal, e depois nós cantávamos um dos nossos, até que começamos a entoar o O Come All Ye Faithful, e os alemães imediatamente se juntaram a nós, cantando o mesmo hino, mas com a letra em latim, Adeste Fidelis. E eu pensei, isto é mesmo uma coisa extraordinária, duas nações cantando o mesmo hino no meio de uma guerra. Por esse vídeo é isso, inscreva-se no canal para não perder a continuação dessa série de documentários. Fiquem todos com Deus e até a próxima.